porém, excepcionalmente, nós estamos numa segunda-feira aqui, trazendo convidado e levando assunto importante para o nosso grande público do Instagram, no OG Notícias. Estamos também no YouTube, no nosso canal o Oeste Goiano Notícias. Terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente faz entrevistas e hoje, excepcionalmente, aqui na segunda-feira. E essa vai ser a última live do ano de 2025. E por ser a última live, a gente fez assim no ano passado, e novamente a gente decidiu que seria uma retrospectiva dos últimos 12 meses. No ano passado eu convidei, ele veio aqui, é meu amigo, é colega de imprensa, pessoa que eu prezo, ele, o Pedro Cláudio. Ele veio aqui no ano passado, no finalzinho de dezembro, a gente fez aquela retrospectiva naquela ocasião do ano de 2024. Agora eu convidei, voltou aqui, está aqui, é meu convidado, o meu amigo, respeitado profissional de imprensa, o Pedro Cláudio, da Rádio Rio Claro. É com ele que é colega da comunicação, que a gente vai fazer um bate-papo aqui para fazer uma retrospectiva do que foi positivo, do que foi negativo no ano que está terminando. Pedro, prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando, né? É um prazer muito grande estar aqui com você e com todo esse seu grande público, né, que eu sei que te acompanha e que é muito importante, né? Eu considero um canal muito importante para o desenvolvimento não só de Iporá, mas como de toda a região. Por isso eu parabenizo o seu trabalho, né? Eu tenho acompanhado a sua pauta, né? Você tem discutido muitas coisas importantes ao longo da história. Então, já iniciando a avaliação positiva que eu faço é o seu trabalho, né? Seu trabalho muito produtivo, produziu muito para a cidade de Iporá e para toda a região. Às vezes a gente que está no dia a dia nem percebe, mas tem efeito positivo o trabalho que se realiza. É isso aí, Pedro, e eu te devolvo, Pedro, esse elogio, porque você e eu, nós dois somos os profissionais mais veteranos de Iporá, né? E você já tem uma história ali na Rádio Rio Claro, quantos anos? 38 anos. Eu entrei em abril de 1987. 38 anos na frente do microfone da Rádio Claro e fazendo noticiário. Eventualmente um programa musical, mas basicamente é no noticiário, não é isso? Acompanhando, né? A gente fala isso, né? Acompanhando o homem e a mulher aqui do campo e da cidade, né? Esse é um pouco do nosso objetivo, né? E você entra ali sempre, todos os dias, às 11h30. Fala dos horários, Silvio. A partir das 11 horas da manhã, nós temos um programa que é regional. Eu tenho participação temática, né? Eu participo com informações sobre meio ambiente, com informações sobre educação. E cada rádio tem a sua temática trabalhada, e assim a gente começa às 11h, e às 11h30 é que a gente começa, de fato, o jornal, o noticiário local. É isso aí. E é bom dizer, né, Pedro, que a Rádio Rio Claro ela é parte da rede diocesana de rádio, que são as emissoras da Igreja Católica. Explica isso para nós. É isso mesmo, nós somos da Diocese de São Luís de Montes Belos, né, e temos uma fundação, né, foi criada uma fundação para gerir as rádios. Nós temos rádios em São Luís de Montes Belos, a Rádio Vale da Serra e a Rádio Serra Azul de Caiapônia. São 3 emissoras de rádio que trabalham em conjunto, né, ora em cadeia, ora cada um na sua particularidade, desenvolvendo o trabalho local. Muito bem. É isso aí. Vamos então aqui bater aquele papo para falar de 2025. Pedro, o ano foi bom? Eu acho que foi, né? Eu acho que só o fato de termos sobrevivido, de estarmos aqui firmes e fortes, fazendo a avaliação é que o ano foi bom, né? Andamos, né? Em algumas partes, tivemos retrocessos também em algumas outras, mas eu acho que a avaliação é positiva. E no final, vamos fazer de novo essa pergunta para o Pedro e fazer para nós também, para saber se realmente foi bom, porque nós vamos falar aqui de muita coisa positiva, mas nós vamos falar aqui também de coisas negativas, fatos diferentes, porque, Pedro, no nosso noticiário do dia a dia, de vez em quando surge notícia que a gente nunca veiculou, né? Por exemplo, eu vou te falar aqui, nós esse ano fizemos notícias sobre episódio racista em Iporá, não foi isso? Teve um episódio lá no Clube Recreativo de Iporá, onde uma pessoa foi presa
por cometer crime racista. Lembra disso? Você noticiou isso? Noticiamos, debatemos isso na rádio e, lamentavelmente, isso ocorre, né? É reflexo do que acontece não só aqui, mas no Brasil e no mundo, né? Cada lugar com as suas especificidades, mas eu acredito muito que nós ainda precisamos avançar nesse sentido, né? Principalmente o racismo institucional, né, que existe, né, entre todos nós. Falando aqui dos fatos de 2025 e falando daquilo que é novidade, a gente não tinha noticiado. Pedro, a cidade recebeu um cardeal nesse ano de 2025. Conta para nós isso aí. Recebemos sim a paróquia São Paulo VI, né, que é uma referência da diocese. Aqui nós temos 3 paróquias, né? Nós temos a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que é a mãe de todas, e nós temos a Nossa Senhora a Imaculada Conceição, né, que é a caçulinha, e temos a paróquia São Paulo VI, que é a referência por ser da diocese de São Luís de Montes Belos mais ligada, né, com o bispo. Então, lá que aconteceu a visita do cardeal que esteve aqui, né, e foi um momento especial para o público católico aqui de Iporá e da região. Dom Raimundo Damasceno visitou Iporá, e Iporá nunca tinha recebido a visita de um cardeal. Nunca tinha recebido, né? É uma pessoa mais próxima do Papa, né? Para o pessoal entender. Ele é um dos eleitores do Papa e também pode ser eleito Papa, né? Participa do conclave, né? Isso é um fato importante que nós tivemos nesse ano aqui na cidade de Iporá. Nós estamos na retrospectiva 2025 e nós começamos aqui falando daquilo que notícias diferentes nesse ano, a visita do cardeal, episódio racista no CRI, notícias que nós não temos o hábito no nosso dia a dia de fazer. E a entrevista aqui hoje, o bate-papo, é com o Pedro Cláudio, da Rádio Rio Claro. Ele e eu aqui fazendo essa avaliação do ano que está terminando. Essa transmissão parte daqui da sede do estúdio nosso, daqui da Avenida 15 de Novembro, 1771. Estamos daqui, chegando até você aí pelo Instagram e pelo YouTube. E é uma transmissão que tem apoios. Nós contamos com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. É o maior, é o melhor, é o mais ágil para atender, inclusive pelo WhatsApp. Isso para quem mora dentro de Iporá, pode comprar pelo WhatsApp, pelo 64981541495. Comprar do Baratão, campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com a Bioenge Soluções Ambientais, que atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques, planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa, a Bioenge, é da Maiara e do Wendel, 2 experts em meio ambiente aqui na região. O contato deles é o 649-9623-5621. Essa transmissão que chega até você conta com o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará, 365. E o Laboratório Bioanálise, ele tem serviço de coletas também fora da cidade. Faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Mais Delivery, um aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular. Para você que gosta da comodidade de casa, de receber em casa pizza, sanduíche, bebidas, baixa aí o aplicativo Mais Delivery, porque as principais empresas de Iporá do ramo de alimentação e de bebidas estão cadastradas no Mais Delivery. Peça em casa bebidas, sanduíche, pizza, inclusive agora recentemente pelo desconto OG 15%. E vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo, hoje na última live do ano, fazendo a retrospectiva de 2025. Ô Pedro, vamos falar aqui de tema por tema, e você viveu cada um desses assuntos. Vamos falar agora de segurança pública e ainda de forma abrangente sobre segurança, falar de acidente de trânsito. Muitos acidentes esse ano, Pedro. Comenta para nós. Muitos acidentes de trânsito. A hora que eu estava vindo para cá, inclusive, eu estava pensando e fazendo memória do que aconteceu. Nós, no ano passado, quando nós estávamos aqui, né, praticamente no último programa, aconteceu um trágico acidente de trânsito na GO 060, aqui, né, que foi o acidente que envolveu a Rose, né, que trabalhava lá com o doutor Juliano, né, muito amiga nossa, ela e o esposo dela, né, que trabalhava aqui na cidade de Iporá. Infelizmente, eles estavam ainda em 2024, né, se preparando para entrar no dia 25, para comemorar, indo daqui em direção a, parece que não sei se Piloândia ali, o Pilões, o Rio Pilões, pelo que eu fiquei sabendo, e aí
cruzou, bateu de frente com um veículo que vinha de Goiânia, justamente se divertia aqui na cidade de Iporá, e faleceram os 4, né? Os que vinham de Goiânia e também os 2 veículos que estavam indo. Quer dizer, esse foi um fato trágico que marcou para a gente, marcou para mim, eu acredito por muita gente que é de Iporá e da região, o início do ano aqui na nossa cidade, tragicamente. E daí o 2025 foi quase todo ele, de vez em quando, acidentes e com vítimas. Muitos acidentes. Esse trânsito de Iporá precisa ser repensado. Precisa ser repensado, né? A gente fala isso, debatemos isso ao longo da história, você que faz parte da imprensa, debatemos muito isso, né? E aí a gente se discute, né? Muita gente reivindica do poder público a sinalização. Falta sinalização, falta colocar quebra-molas, né, o redutor de velocidade, falta regular melhor o trânsito. Claro que falta, né, mas falta principalmente, eu acho, consciência em nós, que somos condutores de veículos, e também os pedestres, né? A cidade de Iporá, por exemplo, você que dirige aqui, tem muito pedestre que precisa de uma aula também de trânsito. Então, não só os condutores de veículos, mas motociclistas, ciclistas e, no geral, precisamos disso. Foram muitos acidentes, ele noticiou, eu noticiei, realmente vários acidentes de trânsito, uma bronca aí que não está resolvida não, né, Pedro? Não está, não. É preciso de ações nesse sentido. Ô, Pedro, agora, acidente de trânsito tem a ver com segurança pública, e abrangentemente, segurança pública, vamos falar aqui, que aí não foi tão ruim, né, Pedro? O número de ocorrências policiais, o número de crimes, nós continuamos não tendo os atentados bancários, enfim, nesse sentido, pelo menos razoável. A vinda do 12º BPM para cá, né, Valdeci? Quando eu entrei na rádio ainda não tinha o 10º, era companhia, 5ª companhia, né, você se lembra, né? Depois veio, isso reforçou muito a segurança, né? E nós temos a Polícia Civil também, que facilita isso, né? Trabalha muito bem aqui na cidade de Iporá, e nós tivemos homicídios esse ano, né? Mas, em comparando com anos anteriores, né, esses casos vão diminuindo, né? Mas é claro que o feminicídio, né, na história recente de Iporá, de fato, nos chama bastante a atenção. É isso aí. Vamos falando aqui, assunto por assunto, tema por tema, área pública. Nós vamos falar aqui sobre o primeiro ano do mandato da Maísa Cunha. Vamos falar disso aqui no finalzinho. Vamos deixar para o finalzinho para avaliar o trabalho dela nesses 12 meses do primeiro mandato da Maísa, analisar a Câmara de Vereadores, mas essa parte política, Pedro, vamos deixar para o final. Vamos por hora aqui, tema por tema, falando aqui a respeito, por exemplo, Pedro, economia, de industrialização, a questão de geração de emprego, a falta de infraestrutura da energia elétrica. Nós tivemos de novo aí, Pedro, um ano com a bronca dos produtores rurais com relação à Equatorial. Eu quero que você comente sobre essa questão da economia. Muito bem. A economia nossa, nós estamos engateando ainda, né? Mas nós temos expectativas. Eu acho que a história de Iporá, desde quando eu conheço, nós vivemos de expectativa, né? Esperamos, né? Começou, desde que eu comecei, começou com o granito, né? Quando vamos explorar granito aqui na cidade de Iporá e na região, já o passei. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A fruticultura foi uma boa, né? Começou bem e tal, muita gente endividou e depois morreu o assunto. Não teve né? continuidade. Não teve continuidade. E agora nós estamos tendo a expectativa aí das terras raras, né? Está listado aqui para falar. Criou essa expectativa. Será que isso vai girar? Será que vai dar alguma coisa? Eu tenho uma preocupação. Conversando com os cientistas, os estudiosos, né? Claro, vem o desenvolvimento, pode vir recursos para a cidade de Iporá, pode, mas e o meio ambiente, né? A nossa vida, né? Isso tudo tem que ser pesado e certamente vai ser pesado na hora de definir qualquer tipo de exploração mineral aqui na cidade, né? E na região. Terras raras. O Pedro Cláudio falou bem. Essa foi a notícia mais alvissareira, vamos dizer assim, do ano de 2025, que criou mais expectativa, né? Porque em 2024 não se falou disso. Agora surgiu terras raras aí, exatamente na bacia do Santo Antônio, na fronteira dos municípios de Iporá e Jaupaci. E aí vem as questões ambientais. E, Pedro, eu entrevistei o maior especialista em terras raras do Brasil, de Brasília. Eu entrevistei ele à distância, apresentado pelo Paulo Afonso, que é geólogo aqui da região.
E naquela ocasião ele disse o seguinte: terras raras é uma realidade, tem terras raras no município. Só que as pesquisas nem concluíram ainda, e é um processo que não é para a curto prazo. Você deve ter apurado isso também. É isso mesmo. Valdeci, houve inicialmente uma empolgação política partidária, né? O governador Ronaldo Caiado estava com toda a equipe lá no Japão, visitando a Ásia, né? E fez a afirmação. E lá ele se empolgou, inclusive estava com o deputado Carlos Cabral, que é daqui da região, tem a esposa de Iporá, né? Juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, fizeram uma live ao vivo com a prefeita, né? Empolgando até a prefeita, a Maísa Cunha, à época, né? Para isso, né? Claro, né? Foi realmente um jogar de fogo na palha naquele dia, né? Mas agora o que se espera é que, depois que passado com os pés no chão, analisar essa situação, né? Eu também, Valdeci, não sei se você teve, né? Nós tivemos aqui uma experiência com uma pessoa de conhecimento internacional que veio palestrar na UEG e que anda o mundo, né? E tem preocupações com relação a isso também. Ela disse que tem que se estudar bastante essa questão de terras raras e para não acontecer, né, de a gente se autodestruir, né? E tem que tomar esse cuidado. É isso aí, nós estamos falando aqui da economia, da industrialização, daquilo que gera o fortalecimento da nossa economia. Terras raras foi o assunto que mais repercutiu, mas, Pedro, foi um ano difícil do ponto de vista econômico, né? E eu acho que marcou muito, Pedro, nesse ano, a questão aí da Equatorial e as dificuldades de abastecimento da rede elétrica na região. Porque a gente teve que noticiar aqui de expectativa de abrir empresa e que não era possível porque nós não temos uma energia elétrica em condições suficientes para movimentar certos tipos de empreendimentos. Você certamente constatou isso. Constatei isso e às vezes fica até difícil da gente falar por falta de conhecimento técnico, né? Eu fico observando, Valdeci, internauta que nos acompanha, né? Uma dúvida, tanta energia solar, eólica que tem disponível, isso não ajuda, né? Eu fico pensando isso, né? Assim, como é que teria que fazer efeito isso, né? Teria que provocar um pool, né, de aumento de energia elétrica. A gente que não é especialista no assunto, né? A gente fala sempre isso, jornalista sabe de tudo e não sabe de nada ao mesmo tempo, né? Porque a gente se informa, mas não aprofunda, né? Não aprofunda, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? O que está acontecendo? Eu percebo que a Equatorial tem se esforçado, eles têm colocado aí equipes e equipes trabalhando, né? Fazendo diversos trabalhos de prevenção e de manutenção, e parece que tem investimentos, eles têm falado isso, né, em algumas localidades, mas é muito, ainda pouco para aquilo que nós precisamos, né? Sobre a Equatorial teve a bronca dos produtores rurais, porque em ocasião chuvosa andou faltando energia novamente, talvez não antes, mas faltou. E sobre essa questão de energia elétrica, Pedro, eu fiz uma entrevista muito esclarecedora e dela eu saí um pouco entendido do assunto quando eu falei com o senador Vanderlan Cardoso. Ele, entrevistado aqui por mim, ele disse o seguinte, que o que está faltando na região é uma obra de infraestrutura que é do governo federal, que é um tal de linhão. Esse linhão é o que vai trazer uma energia mais potente de outra região para cá, para a partir daqui distribuir. E é uma obra que está em andamento. Só ela que vai permitir para distribuir para a Equatorial e ter condições aí de algumas empresas se estabelecer na cidade. Eu entrevistei aqui, por exemplo, Pedro, o dono do frigorífico Beefmaster, o Júnior, e ele falou que quer colocar lá uma graxaria lá no frigorífico, quer expandir o negócio lá, e a energia não é suficiente. E a Equatorial não pode oferecer essa energia. E a Equatorial só vai oferecer essa energia depois que o linhão chegar. Então, nós estamos de mãos atadas por enquanto, hein? Depende de uma obra federal que, segundo o senador Vanderlan Cardoso, está em andamento, mas é obra demorada. Muito bem. A expectativa, então, é que isso aconteça aqui no nosso meio, né? Ainda sobre economia, Pedro, quiser comentar alguma coisa aí, a questão do nosso comércio, alguma coisa a dizer? Eu ouvi esses dias, Pedro, do presidente da CDL, que agora, recentemente,
4 empresas de Iporá fecharam as portas. Nós temos uma preocupação. Eu tive informações de que não só Iporá, mas o Brasil como um todo vive um desafio, né? Muita gente está partindo para e-commerce, né, vendendo à distância, né, e eu não sei o que fazer com relação a isso. Eu acho que o Sebrae pode muito bem estar, eu acho que está orientando já, né, a como sobreviver com este momento tão difícil que a gente vive, né, é um desafio, né. Eu acredito que a economia está girando, ela continua girando. A gente vê um movimento muito grande de entregas ocorrendo aqui na cidade de Iporá, o pessoal está comprando muito pela internet, mas o comércio precisa ser fomentado e precisa usar de muita criatividade para desafiar e vencer esse obstáculo. Eu acho que esse é o grande desafio do comércio local. E você lembrou bem, Pedro, as compras pela internet. Esse é o desafio do comerciante local. As compras pela internet estão aumentando a cada dia e os nossos comerciantes aí com as portas abertas, esperando o cliente entrar e nem sempre ele entra. E tem sido um problema a ser superado. Isso mesmo, tem que ser superado. Eu digo que o problema não é só de Iporá. Eu tenho um filho que mora lá em Anápolis, né? Outro dia ele me trouxe essa informação. Ele disse assim, olha, nós estamos preocupados porque o centro de Anápolis está morrendo. O comércio, muitos comerciantes fechando as portas, e você anda lá, não tem aquela movimentação que tinha antes, né? Então, quer dizer, é uma preocupação de Iporá, uma preocupação de um grande centro, né? E preocupação de muitas localidades, né? Tem que saber, nós temos que saber sobreviver com isso, né? Estamos na retrospectiva 2025. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Pedro, eu listei aqui para a gente falar um pouquinho sobre as nossas entidades, as ONGs de Iporá. Eu queria que você comentasse sobre isso, quem destacou, quem não destacou. Palmas, mais uma vez, para a CCI, palmas para a Comafir, palmas até para o Sindicato Rural de Iporá. Comente sobre as nossas entidades, como é que foi a sua ótica nesse sentido, as ONGs. As ONGs tiveram realmente um ano fenomenal, acredito eu, né? A Comafir, por exemplo, né, teve a organização de um grande evento. Parabéns para toda a equipe, né? O Careca, que é o presidente, né, o Valdeci Lima, né, que fica ali como diretor e também na presidência. É um grupo muito forte aqui na cidade de Iporá e que apareceu muito bem nesse ano e fez a sua primeira grande festa, né? Foi muito pujante. Mas nós temos, conforme você disse, né, o Sindicato Rural, né, que também realiza um grande trabalho. Tem o AFAEG Jovem, que junto com o sindicato tem realizado grande trabalho aqui, né? Agora eu digo assim, uma preocupação que eu tenho é com relação aos muladeiros, né? Nós, quando criou aquele movimento em Goiânia, parece que nós demos uma murchada, né? Uma esfriada no nosso movimento. É preciso rearticular os muladeiros aqui da cidade de Iporá, unir forças, né? Não só o grupo de muladeiros, que é um grupo pequeno, mas aglutinar forças para que se ressuscite, né, o movimento internacional que ocorre aqui na cidade de Iporá. Você lembrou bem, a MOG, Associação dos Muladeiros de Goiânia, perdendo força aí, porque, às vezes, os muladeiros de Iporá não estão exatamente unidos em torno do mesmo objetivo, né? E a divisão deles, às vezes, atrapalha. Atrapalha mesmo. Foi da divisão dele, geralmente, que parte do grupo foi para Goiânia apoiar lá, né? Goiânia acabou criando. Agora, Goiânia tem uma outra estrutura, competir com o Iporá, né? Realmente, nós temos que repensar esse jeito de ser e de organizar aqui na cidade de Iporá. Agora, com relação à CCI, que você disse, trabalho maravilhoso realizado, a Núbia e toda a equipe continua fazendo muito bem para a sociedade de Iporá, e o apelo que a gente faz, eu acredito que você e eu lá na rádio, né, a gente sempre faz, para que as pessoas devem estar abraçando e apoiando essa causa, que é uma causa voluntária, né, e que tem ajudado muita gente na cidade. Exatamente. Pedro, e uma observação que eu levei em conta muito nesse ano foi o seguinte, essa liderança aí do Iron Filho, né? O Ironzinho, o Iron Manuel Campos Filho, ele presidente do sindicato, despontou aí, né? Tomou posse lá no começo do ano e ele se desponta como uma liderança da comunidade, à frente de uma ONG e como uma pessoa que ele tem muito a oferecer para Iporá até para o futuro.
E nós precisamos disso, né, Valdeci? Precisamos de novas lideranças, precisamos renovar, né, a cidade de Iporá. É claro, é uma liderança classista, né, mas precisamos, né, desse tipo de liderança que foi uma grata satisfação. Pode migrar para a política. Pode migrar para a política, né? É um passo aí para a questão da política. Nós precisamos renovar aqui na cidade de Iporá, né, e trazer novas pessoas, né, porque tudo passa nessa vida. Então, né, passar o bastão, os mais antigos, os mais novos, acredito eu. Gratidão a vocês que nos acompanham aí no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Você que prefere nos acompanhar no Oeste Goiânia Notícias, nosso endereço no YouTube. Nós estamos aqui na Retrospectiva 2025. Pedro, área cultural, o que você tem para dizer? Como é que você noticiou isso lá? A área cultural, eu acho que houve um esforço até governamental para fomentar a área cultural, né? Nós tivemos Aldir Blanc, né? Tivemos financiamento público para essa área cultural, mas eu tenho assim algumas dúvidas com relação a isso. Será que o público que deveria receber né, essa produção cultural, será que está recebendo? Né? Será que ela não está só fomentando artista? É claro, é importante os artistas receberem, sem esse recurso, às vezes, eles não produzem, mas eu penso muito nisso. Eu acho que é preciso que a gente articule melhor para que esse trabalho, essa produção que é muito boa, né? Tivemos produção muito boa aqui na cidade de Iporá, para que o público tenha mais acesso a isso, né? Chegue mais isso. Precisa de divulgar um pouco mais, acredito eu, a agenda desse pessoal. Eu penso isso. Exatamente. Sobre na área de cultura, nós tivemos aí recursos através de leis de incentivo que chegaram para iporaenses. Nós tivemos a recomposição do Conselho Municipal de Cultura, que estava desativado. Nós tivemos um evento do Ministério da Cultura em Iporá, um evento importante, Pedro, e muito mal frequentado pelos nossos ativistas culturais. E eu estava lá e era uma meia dúzia, e, no entanto, era um evento do Ministério da Cultura. E nós tivemos, nesse ano, Pedro, o surgimento aí da Raíssa Solar, uma menina de Iporá, que é atriz e que apareceu na Rede Globo, lá naquele filme da noite de segunda-feira. A Raíssa Solar despontou aí. Isso merece citar aqui, que é personalidade do meio cultural nosso. Vamos seguindo aqui. Vamos falar educação, Pedro. Faz uma análise para nós aí, como é que você viu a educação em Iporá nesse ano que está terminando? A educação, eu acho que principalmente o ensino superior, foi pujante nesse ano de 2025. Tivemos muitas produções, né? Produções científicas, produções literárias aqui na cidade de Iporá, e que chamaram a atenção. E eu destaco o Instituto Federal Goiano, que ficou em primeiro lugar, né, em notas do Enem, no estado de Goiás, entre os institutos, né? Quer dizer, isso é muito importante para a gente, e isso enche de orgulho nós. Nós tivemos também aqui uma produção muito importante lá na antiga FAI, né, que realizou um evento maravilhoso, muito grande, reuniu muitas empresas, fortaleceu os pequenos produtores, pequenos empresários aqui da cidade de Iporá, né, quer dizer, casou a questão econômica com a questão de ensino, né, e o Instituto Federal Goiano e a UEG, né, a UEG também, né, que é a instituição superior mais antiga da cidade, que produziu muito. Então, e no campo educacional, na rede estadual, eu também tive a oportunidade de acompanhar trabalhos diversos realizados aqui pelas escolas. A escola, eu cito exemplo, que eu acompanhei mais de perto, a Escola Estadual Israel de Amorim. Eles fizeram uma culminância encerrando o primeiro semestre e o segundo semestre. Quer dizer, foi um trabalho maravilhoso que os alunos fizeram, os alunos no ensino fundamental 1 e 2, que a comunidade vale a pena se informar a respeito disso. Essa retrospectiva 2025, transmitida aqui pelo OG Notícias, tem apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. 4 décadas servindo Iporá e servindo a região, inclusive. Quem mora dentro de Iporá pode comprar pelo WhatsApp do Baratão, 649-8154-1495. O Baratão é o campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com o Mais Delivery, um aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular. É só baixar, ter aí contigo para você em casa.
na comodidade do seu lar, você receber sanduíche, pizza, bebidas, mais delivery. É importante, porque as principais empresas de Iporá do ramo de alimentação e de bebidas estão nele cadastradas. E agora, vendendo com desconto OG 15%. Essa transmissão conta com o laboratório Bioanálise, no centro de Iporá, e atendendo a cidade e até cidades circunvizinhas. O laboratório Bioanálise é aquele que tem exames viéses com precisão e agilidade na entrega de resultados. O laboratório Bioanálise está na Avenida Pará 365 e faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão tem a Bioenge Soluções Ambientais, empresa de meio ambiente aqui na região. Atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na região. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Estamos na retrospectiva, fatos positivos e negativos do ano que está terminando. E como em qualquer ano, né, Pedro, a gente na nossa comunidade, a gente vê as mortes que ocorrem. Nós tivemos nesse ano aí a morte do Zé Reis de Lima, pessoa muito atuante na comunidade. Morreu nesse ano o ex-prefeito Ézio Gomes, foi ex-prefeito, foi deputado. O Radivar faleceu nesse ano também. Nesse sentido, está lembrando de alguém aí que merece ser citado? Eu acho que esses nomes que você disse aí, são nomes importantes, né, e que marcaram a história da cidade e, com certeza, fazem muita falta para a gente, né? Pessoas da nossa comunidade, tantos anônimos e anônimas, né, que também deixaram a nossa vida aqui, terrena, né, e que está no nosso coração, né? Fica na história da cidade. Fica na história. Muito bem. Vamos falar agora, Pedro, sobre esporte. O ano em que o Iporá Esporte Clube ele não estava lá na primeira divisão do futebol goiano, em que disputou uma divisão de acesso e foi até infeliz. Comenta o esporte nesse ano, Pedro. Um esporte, eu fico, assim, de fato, muito decepcionado pelo fato, não pelo fato do Iporá não estar disputando, mas quando disputa, o apoio é muito pouco, né? A gente exige muito, exige presença no esporte, mas deveríamos lotar estádio, a gente não lota, né? Deveria dar apoio financeiro e logístico para o time, a gente não dá, não consegue. Acredito que seja por questões mais do que culturais, questões realmente econômicas do município, né? O município de Iporá ficou na história como aquele que ficou 7 anos, né? Na primeira divisão, figurando na elite do futebol goiano, né? E eu acho que dificilmente a gente volta, né? A gente não é pessimista, mas dificilmente a gente volta ali aonde a gente estava, né? Porque as ideias, os idealistas acabaram, às vezes, se afastando um pouco, outros faleceram, que é o caso do Divino País e do Dr. Leandro, né, saudoso Dr. Leandro, que plantou essa semente. Agora fica a dificuldade, né, da gente se manter e da gente ter o futebol de novo aqui, como era antigamente. Agora, Pedro, no esporte, eu quero destacar aqui o trabalho do Daniel Gontijo, o trabalho do Atlético Clube Iporaense. Um futebol de garotos, parece que é o que tem de melhor para a gente aplaudir, concorda? Concordo, sim. Até, inclusive, nós conquistamos, né, o título da terceira divisão, Copa Oeste, Sub-15. Né? Parabéns para os garotos aqui, pelo esforço que eles têm, né, ali, o Atlético Clube Iporaense. Um esforço muito grande que eles têm, né, disputando com as próprias forças. Então, quem sabe, né, não está por aí, né? Quem sabe, né? Tem um atleta, o Hélio Júnior está comentando aqui que tem um atleta do Atlético Clube Iporaense que está lá no Palmeiras. Quem sabe, né? Talvez um atleta só que conseguir sucesso acaba salvando a pátria da cidade. Então, dessa forma, a gente comentou aí sobre o esporte nesse ano. Tivemos eventos aí, Copa Iporá, feito pela Prefeitura, né? Teve jogos estudantis. Esse foi o esporte do ano de 2025. Ô Pedro, agora vamos comentar aqui sobre um segmento importante, meio ambiente. Pedro, nesse ano, de novo, nós tivemos aí as queimadas das pastagens no período da estiagem, e foi grave. Eu noticiei várias ocasiões
de queimadas de pastagem que foram, Pedro, lamentáveis. Eu noticiei aqui, e você também noticiou lá, a questão do abastecimento de água de Porá. Situação difícil para nós. E aquele episódio lá do aplainamento do topo do Morro do Macaco, que foi um negócio assim que o povo não gostou de jeito nenhum, né? Eu quero te ouvir sobre meio ambiente, Pedro. Muito bem, nós tivemos esse ano coisas boas e coisas ruins, conforme você disse aí, né? Nós tivemos lá no início do ano, né, a Saneago doou, parece que 2.200 mudas para replantio aqui na cidade de Iporá. Ela tem que fazer o papel dela, é claro, porque ela explora a água, né, e deveria fazer muito mais do que faz, mas pelo menos plantou essa semente, né? Ela doou essas mudas e se dispôs a cercar áreas. Depois disso, apareceu o Instituto Espinhaço, né? Esse sim parece que tem um trabalho mais profissional, mais técnico, né, e que acende a luz no fim do túnel para que a gente possa dar uma volta por cima nessa questão ambiental que aconteceu, né, Valdeci? Agora, com relação a incêndios na zona rural, eu digo o seguinte: nós vivemos, até noticiei esse fato, um momento muito seco em função de um clima global, né? Então, isso propiciona, não só, às vezes, é por culpa de quem está lá na zona rural, às vezes ele não ateia fogo, às vezes é um acidente, porque está muito seco, né? Qualquer coisinha serve, uma fagulhazinha de fogo ali serve para espalhar e fugir o controle. Tem que tomar mais cuidado, é claro, mas também eu acho que aconteceu algumas coisas nesse sentido também nos últimos tempos aqui na cidade de Porá. O Pedro, que você disse aí, eu quero destacar o seguinte: você falou algo importantíssimo aí, eu não tinha citado. Instituto Espinhaço veio para Iporá. E isso faz toda a diferença, porque é uma ONG que atua a nível até internacional. A Maiara, que é da Bioen Soluções Ambientais, ela é coordenadora do Instituto Espinhaço aqui na região, já fez muito no município de Piranhas, de Bom Jardim, de Baliza, e agora o Instituto veio para Iporá, e veio, Pedro, e veio com milhões de reais que estão sendo investidos aí nas bacias aí, inclusive na bacia do córrego que abastece Iporá, na bacia do Santo Antônio. A Maiara tem muito a ver com isso. Você falou bem aí, o Instituto Espinhaço vir para Iporá é o grande fato positivo na área de meio ambiente nesse ano que está terminando. É isso mesmo, e eu acho que todos nós aqui de Iporá, todos que estão nos acompanhando pela internet, têm que abraçar essa causa. Abraçar, apoiar, o produtor rural precisa apoiar. Eu sei que, às vezes, o produtor rural, alguns, né, acaba vendo isso como uma ameaça. Olha, está entrando na minha propriedade, está às vezes, procurando intervir na propriedade, mas isso é necessário, né? É necessário não só para ele, para o proprietário, para o morador da zona rural, mas para todos nós. Então, é muito importante o trabalho do Instituto Espinhaço e esse programa, né, que veio aqui para recuperar a bacia do Rio Araguaia, é um programa, de fato, muito importante. E lá naquelas cidades onde o Instituto Espinhaço já atuou, já deu resultado. Bom Jardim tinha um problema de abastecimento de água e que foi resolvido, quer dizer, dá resultado. E o Instituto Espinhaço chegou aí, né? Chegou aí para trabalhar, já estão trabalhando, inclusive, Pedro, eu tenho notícia, movimentando a economia da cidade, na medida que eles fazem as compras aí no comércio local. E são milhões de reais que estão sendo gastos aí nas bacias, aí nas nascentes. Agora, uma facilidade que temos aqui, eu acho, Valdeci, que me causa preocupação, são os poços artesianos. As pessoas, faltou água, o córrego está secando, a pessoa vai, fura um poço artesiano e busca água lá no solo e para abastecer a propriedade, claro, para dar mais conforto, dar mais segurança hídrica na propriedade, mas os próprios especialistas, os biólogos têm falado isso, os geógrafos, é porque está buscando uma água que está lá no subsolo e essa água vai descer para uma mina que vai abastecer um rio, um pequeno rio, um córrego, né? E isso acaba ataiando essa água indo para a propriedade. Quer dizer, é preciso? Mas é preciso regular um pouco isso e observar, né, o que está acontecendo, o que pode ser feito para, pelo menos, alimentar o nosso lençol freático de uma forma mais sustentável, né?
Estamos falando dos fatos positivos e fatos negativos do ano que está terminando. A nossa última live do ano, claro, não podia ser diferente, fazer aquela reflexão sobre os últimos 12 meses em Iporá. Pedro, eu listei aqui como fato positivo que nesse ano que está terminando, nós tivemos a inauguração da UAC, a unidade de capacitação, né? A UAC é aquela casa do Senar, feita lá dentro do Parque Agropecuário. É a Unidade Avançada de Capacitação, a Casa do Senar. Eu achei extraordinário, Pedro, porque um belo prédio e é de atender a região toda. Num momento em que Iporá perdeu muito do status de polo regional, aquela UAC chegou de forma maravilhosa, concorda? Concordo, sim, e Iporá foi beneficiado, né, entre muitas cidades, 246 municípios. Iporá parece que foi entre os poucos, parece que 16, parece que construiu em Goiás, né? É um investimento muito grande feito aqui. Parabéns para o setor agrícola, né? E parabéns para todos os produtores da região. Aquela obra, de fato, e inclusive, Valdeci, é muito sustentável, né? Você deve ter noticiado aqui, porque o prédio ele acumula água, né? Água da chuva. Ele tem um sistema de captação de água da chuva para armazenamento e para aproveitamento durante coisas que a gente deveria fazer, né? E tem também uma energia solar, né? Quer dizer, esse foi parte do projeto moderno, né, para implantar aquela unidade, além de abrigar, né, o sindicato rural, além de abrigar os cursos, nós temos também essa questão ambiental importante. E nesse ano que está terminando, nós tivemos os eventos em Iporá. Nós já falamos aqui dos muladeiros, teve evento, teve o encontro na Exposição Nacional de Orquídeas, teve evento do pessoal dos Cantos dos Pássaros, tivemos evento de motociclismo também em Iporá, e nós tivemos, Pedro, 2 grandes eventos esse ano, até certo ponto inédito, que nós tivemos o Goiás Social em Iporá, um grande evento aí, feito pelo governo de Goiás, a UVG, e o Deputados Aqui, eventos grandes em Iporá, e tivemos o desfile do aniversário da cidade também, que foi um evento muito bonito. Agora, esse evento foi da prefeitura, né? E nós vamos começar a falar agora aqui, Pedro, exatamente sobre o poder público municipal. Maísa Cunha, prefeita da cidade, foi o primeiro ano dela. Pedro, e para começar a falar aqui sobre a prefeitura, eu pedi a eles que mandassem para cá um balanço do ano. Só que eu queria um balanço mais resumido. A Maísa mandou para mim, e mandou muita coisa. Aqui tem várias páginas, Pedro, não tem condições de ler tudo aqui, porque eu queria um resumo de forma mais sucinta. E ela mandou muitas informações, então não tem jeito de falar tudo que foi feito aqui numa retrospectiva que é só de 1 hora. Eu quero te ouvir, Pedro, sobre Maísa Cunha, primeiro ano, teve crítica, claro, qualquer administração tem crítica, isso é normal, né? E ela teve os problemas dela e teve as virtudes também. Quero te ouvir sobre o primeiro ano de Maísa Cunha prefeita. Eu acho que a primeira coisa é preciso agora já abandonar o discurso de que pegou a casa em situação ruim, né? Eu acho que esse discurso já ficou. Então, a partir de agora, é trabalhar para que daqui para frente as coisas aconteçam, né? São muitas as dificuldades, mas são muitos os desafios também. Eu vejo que precisa acertar melhor com relação à assessoria da Prefeitura de Iporá. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu tenho dificuldade de acesso à informação na própria Prefeitura, porque, às vezes, a informação que chega para mim é limitada, né? Assim, não é como em épocas passado, onde se tinha uma assessoria de comunicação em que nos minuciava de detalhes e de ações do poder público municipal. Acho que a primeira coisa que precisa fazer é isso. E depois, é claro, ela está tentando acertar, né, com relação ao seu secretariado. Nós tivemos aí algumas trocas, né, em um ano, né? Nós tivemos aí a Secretaria de Saúde, foi substituída a secretária, né? Nós tivemos aí a Secretaria de Agricultura, que foi criada, depois uma outra pessoa, né, o esposo dela entrou agora, né? Certamente vai fazer um bom trabalho ainda, porque está começando agora, né? E o Ipazi teve substituição também. O Ipazi teve substituição também, né? Então é preciso, assim,
E tem também aquela da assistência social, né, que foi em função do problema que teve com o vice-prefeito, a esposa dele acabou deixando a assistência social. São alguns problemas que ocorreram, né? Quer dizer, tudo isso acaba prejudicando um pouco a administração, né? O trabalho, porque é importantíssimo o trabalho da prefeita, ela não governa sozinho, né? Se ela não tiver uma equipe boa, uma assessoria muito boa, né, para gerir todos os problemas, eu acho que aí não funciona. A lista de ações da prefeita Maísa Cunha no ano é extensa. Aqui ela lista reformas de núcleos infantis em Iporá, pinturas, muita coisa que foi feita nesse sentido, início de construção de salas de aula em alguns núcleos infantis, pintura lá no Estádio Ferreirão, recuperação em quadra de areia no Lago Pôr do Sol, revitalização de todo o Lago Pôr do Sol, inauguração daquele prédio ali na Praça Elisiário de Mello, a Praça Liberdade, fez ali todo um prédio, né, praticamente refez um prédio, reformou os banheiros no Lago Pôr do Sol. Lá na rodoviária teve também obra, aliás, os banheiros hoje da rodoviária estão todos reformados. E a pintura da pista do Lago Pôr do Sol, reforma da quadra Society de grama sintética, iniciou a construção lá da pista de skate, também no lago. E ela lista aqui muita coisa, viu, Pedro? O desfile alusivo à independência do Brasil e o desfile do aniversário da cidade. Ela gosta de citar muito, e está aqui na lista, aquela entrega de uniformes escolares que fez no mês de fevereiro. Todos os alunos da rede municipal de ensino receberam uniforme escolar, e não só uniforme, tênis, mochila. Ela listou aqui a merenda que melhorou, começou a oferecer uma merenda de melhor qualidade em escolas do município, realização dos jogos, muitas aquisições foram feitas, está listada aqui, nessa longa lista. A lista é extensa, Pedro, e lista aqui também construção das galerias pluviais na Avenida Arapongas, obra grande. A Avenida Arapongas é um desafio, né, Pedro? É um desafio. É um desafio. E reforma de pontes na zona rural, pontes que caíram e foram reformadas, uma lá perto do Cruzeirinho, ponte grande. Recapeamento asfáltico que ela fez com apoio do governo de Goiás, do Caiado. Ela cita o Caiado como um grande aliado dela. Pedro, esse foi o primeiro ano. Você acha que faltou um pouco de experiência para a Maísa e talvez o segundo ano pode ser mais produtivo? Eu acredito e espero isso, Valdeci. Eu acho que faltou um pouco de experiência, mas eu acho que tudo isso, com o andar da carruagem, vai melhorando, né? É aquilo que eu disse, esse ano não foi bom por causa de muitas trocas que ocorreram, né? Aí, quando se troca um secretário, por exemplo, eu acho que muda completamente, tem que reestruturar a secretaria. Eu penso isso. Então, eu acho que a partir de que ela sentar, né, e eu acho que o governo precisa de investir mais aqui, né, apesar dos eventos que realizou, né, precisa de dar mais apoio para o asfalto, né, muito buraco nas ruas. Eu acho que o governo, a prefeitura, às vezes não tem condições de fazer um trabalho bem feito de recapeamento, então precisa de fazer isso, né. Então, algumas coisas eu acho que deve melhorar neste ano de 2026. Deve melhorar, sim, e tem que melhorar. A saúde pública precisa estar mais atenta a algumas coisas, o tomógrafo precisa funcionar a contento, né? E outras coisas que precisam funcionar. O Pedro, comparado com o ano de 2024, o ano de 2025, com a Maísa, foi melhor? É difícil fazer esse tipo de avaliação e de comparação com 2024, porque era uma outra realidade, né? Você vinha um prefeito, né, que vinha de um tempo à frente da administração, né, e que tinha seu ritmo próprio, né? Aí depois quebrou-se esse ritmo com a eleição, né, da Maísa e ela assumindo, né? Então, quer dizer, precisou ela dar um novo rumo. Então, ela teve que enfrentar muitos desafios, né? Muitos problemas de emendas que até hoje ela ainda está tentando apurar, né, onde foram essas emendas, né? Às vezes tem dificuldade de prestar contas de emendas, quer dizer,
Por isso eu acho que é difícil fazer comparação, mas a partir de agora que ela assentar e que conseguir, né, desenrolar essas dificuldades, ela pode melhorar. É porque o legado dela foi terrível, né, Pedro? Ela citou aí mais de 100 milhões de dívidas herdadas da gestão passada. É isso mesmo. Vou dizer uma coisa que eu acho que deveria funcionar melhor, né? Foi criada aquela lei, né, de que um município não pode, um administrador não pode passar dívida para o próximo, mas a legislação parece que é tão frágil, né, que acaba deixando, né, um passando para o outro, né? Então isso deveria funcionar e não funciona, né? Um bate-papo interessante aqui, falando da retrospectiva, os fatos positivos e negativos do ano de 2025. Nós estamos chegando no final, né, Hélio Júnior? Faltam quantos minutos aí? Faltam 8 minutos. Ô, Pedro, vamos falar sobre mais duas questões. O Léo rompeu com a Maísa. Leonardo Araújo rompeu, veio aqui e contou muita coisa. O que sentiu disso? Ele está certo em agir assim? Pelo que você sabe dos bastidores, quem é da imprensa sabe muito de bastidores. Pelo que você sabe dos bastidores, tinha que ser assim ou rompeu muito cedo? Eu não sei os pormenores da decisão do Léo, até porque nem conversei com ele a respeito deste assunto, né? Mas sempre é ruim, não só para os dois, mas para a cidade como um todo, né? O rompimento que aconteceu, porque o Léo, eu acho que deveria ser aproveitado melhor na administração com relação ao seu... Eu esperava isso, né? Ao seu conhecimento contábil, né? Não, eu sou contador, né? E o contador tem uma vasta experiência com economia, né? Eu acho que certamente ele não teve esse espaço, né? Por isso que deve ter quebrado os pratos, né? Ele veio aqui e explicou isso. Disse, segundo ele, não era ouvido. Né? Aí a gente via uma harmonia entre os dois. Não sei se você percebia isso. Onde estava um, estava os dois. Publicamente parecia que estava harmônico. Mas nos bastidores ele veio aqui e contou que não. Contou que não, né? Então, foi uma questão, realmente, de fato, me surpreendeu. De fato, me surpreendeu aquela decisão dele de fazer aquele anúncio. Foi de repente. Ô Pedro, agora vamos falar do Legislativo, a Câmara de Vereadores, a relação com a Prefeitura. Como é que você viu a Câmara de Vereadores, vereador que mais destacou? Faz uma avaliação para nós. Acho que a avaliação que eu faço é principalmente da relação do Executivo com o Legislativo, né? A Maísa, nesse ponto, ela foi muito articuladora, ela soube articular, principalmente agora na reeleição do Carlos Eduardo para a presidência da Câmara, né? Estava aí um borbulhinho que poderia acontecer de a oposição assumir a Câmara de Vereadores, mas ela articulou ali, isso faz parte da política, né? Eu não estou criticando nem falando mal, mas ela... Como articuladora, eu acho que ela foi bem nesse ponto, né? Conseguiu, né, fazer com que a presidência da Câmara fosse mantida pelo grupo dela, né? E o Carlos Eduardo Dudu bem na gestão, né, Pedro? Foi bem na gestão, está fazendo um bom trabalho. Tocou bem, uma obra grande em andamento, a Câmara está passando por uma transformação na sua estrutura, valeu a pena. Pedro, o vereador que destaca mais parece que é o que bronqueia mais, né? Nesse sentido, destaque para o Suélio Gomes? Destaque para o Suélio Gomes e a gente vê muitas críticas aí, né? Para quem criticava no passado e agora perdeu o caminho, né? Você está falando do Moisés. Do Moisés. É isso aí. Perdeu o caminho. Valeu demais você ter vindo aqui. O nosso tempo está acabando, né, Júnior? Faltam poucos minutos? Vamos enterrar aqui, Pedro. Foi bom demais essa reflexão que você fez conosco aqui. Há um ano atrás você estava aqui e fez a reflexão. E, de novo, você aqui, gratidão. Muito bem, eu que agradeço, peço desculpas, porque às vezes eu sou acostumado a falar mais no microfone, eu esqueço um pouco das câmeras, né? Mas eu agradeço você pela oportunidade, é muito bom estar aqui. E eu digo sempre, nós da comunicação, eu, você, todo mundo que trabalha com comunicação, não sabe a importância que é, né? Às vezes uma palavra, às vezes uma entonação, às vezes uma pauta salva uma vida. Então é isso que nós temos que fazer. A gente tem que salvar vidas pela comunicação. Então, comunicar promovendo comunhão. Essa é a minha máxima, né? Eu comunico promovendo comunhão, não distanciando as pessoas. Esse é o objetivo, eu acho. E aceitando a pauta que vem da comunidade, né, Pedro? Isso mesmo. Pedro, obrigado. A gente termina aqui sempre, Pedro, entregando presentinho para quem é que vem. Eu vou te dar de presente o meu último livro que foi publicado, Versos, Cores e Emoções. Está aí.
Obrigado, Pedro. Valeu demais, hein? É sempre assim, terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente faz as entrevistas. Hoje foi excepcionalmente na segunda. E nós, na quinta, não estaremos aqui porque será dia de Ano Novo. Mas nós vamos estar aqui na terça-feira. E tem um convite para a Maísa vir aqui. Espero que ela aceite vir aqui para a gente fazer um bate-papo, falar aí, mais uma vez, do balanço do ano. É sempre assim, a gente costuma dizer que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. É sempre assim, um abraço a todos. Até terça, então, vamos agradecendo aqui a audiência dessa multidão que nos acompanha.